Que a graça de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Eu sou o pastor Carlos, peço a Deus que te abençoe e não esqueça de se inscrever no nosso canal para que você continue recebendo pregação para teu próprio elevo espiritual. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Amados e queridos, nós podemos nos alegrar, porque a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós temos que alegrar, porque nós temos vencido muitas crises, muitas batalhas, muitos solavancos. Temos caído, alguns têm caído, mas Deus tem levantado. Uns têm adoecido, mas Deus tem curado. Então nós temos que agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. O ano de 2021 é um ano em que aqueles que estão vivos podem agradecer a Deus e falar: Senhor, obrigado por eu estar vivo. Mas nós temos que saber que estamos vivos para um propósito, porque muitos se foram. Muitos já não estão nos nossos meios mais. Mas se nós estamos vivos, porque somos um propósito de Deus. E Deus não desistiu de você. Deus não desiste do seu projeto, Deus nunca desistiu dos seus planos, e nós temos que crer e saber que nós somos um projeto de Deus. Eu posso falar isso porque Maomé, ele foi tido como um grande ídolo, um grande profeta, mas quando chegou a hora que ele estava morrendo, ele disse: eu não sei o propósito da vida, eu não sei o propósito da vida. Pregou tantas coisas, mas na hora da morte ele confessou que ele não sabia o propósito da vida. E Confúcio foi outro homem também muito famoso, conhecido, e na hora da morte ele disse: eu não sou o caminho. Ele guiou tantas pessoas para tantos caminhos, mas na hora exata ele disse, na hora da morte ele disse que ele não era o caminho. E Buda, o grande filósofo Buda, muito conhecido pela humanidade, quando ele estava morrendo, ele também pronunciou uma palavra, ele disse assim: procura a verdade. Um homem que pregou tanta filosofia e arrebanhou para si nação, um grupo de pessoas muito grande, mas na hora da sua morte ele disse: procura a verdade. Mas o nosso Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra, Jesus falou o contrário. Quando Jesus estava pregando aqui na terra, ele deu a exata resposta. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos falam esse versículo da Bíblia de maneira equivocada. Eles dizem: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é vai, é vem, porque Jesus é o próprio Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Então Jesus, ele confessou, ele falou, ele pregou isso, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que nós temos que entender e nós temos que ter essa revelação da palavra, que Jesus Cristo, ele é o único caminho. Há muitas filosofias, há muitos ensinamentos filosóficos que levam as pessoas para uma confusão, né? Há muitas doutrinas, há muitos ensinamentos que as pessoas ficam confusas e eles estão perdidos no meio da estrada, a ponto deles não terem certeza da sua própria salvação e não saberem para onde vão, e não saber qual o sentido da vida. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, esses têm convicção, esses têm certeza, porque eles sabem onde tem colocado a sua fé, eles sabem onde tem colocado a sua esperança. A nossa esperança é Cristo, a nossa segurança é Cristo. O nosso Deus é um Deus que não se abala com as coisas desse mundo. Por isso, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Você é nova criatura, você é um projeto de Deus,
E Deus não desiste de você quando você está em Cristo, quando você está em Jesus. Por isso eu tomo aqui a palavra de Deus em Colossenses capítulo de número 2, Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 8, para nossa breve meditação. Está escrito na palavra de Deus, aqui Colossenses capítulo 2, versículo de número 8. Diz a palavra de Deus assim, ó: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Esse tema é muito importante porque Deus colocou no meu coração esta palavra hoje, quando eu estava meditando. Ser prisioneiro. De quem você é prisioneiro? De quem somos prisioneiros? Somos presos por quem? Somos presos por alguém? Somos presos por alguma ideologia? Somos presos por alguma filosofia? Somos presos por algum rudimento do mundo? Então, por isso o apóstolo Paulo, ele foi liberto de todas as vãs filosofias. Ele foi liberto de todas as programações humanísticas. Então Paulo disse: eu sou um prisioneiro de Cristo. Essa é a melhor forma de ser um prisioneiro. Ser prisioneiro de Cristo e da sua palavra. Ser prisioneiro de Cristo e da sua promessa. Agora, nós temos que saber que Paulo nos advertiu aqui: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tende cuidado, porque é muito fácil as pessoas serem manipuladas. É muito fácil as pessoas serem manipuladas por alguém, né? Com palavras convincentes, palavras que elogiam, palavras que bajulam, palavras que te colocam em uma posição que você não é, palavras que não é verídica, que não é verdadeira, apenas bajulações. Por isso está escrito no Salmo 40, versículo de número 5 ou 6 por ali, Salmos 40, versículo de número 5 ou 6, está escrito exatamente sobre estas coisas, Então nós temos que averiguar, nós temos que olhar para nós mesmos. Será que eu estou sendo prisioneiro de um sistema religioso? Será que eu fui apanhado com palavras convincentes? Então é isso que nós temos que aprender, é isso que nós temos que entender, que precisamos ser presos no Evangelho, precisamos ser prisioneiros de Cristo e não do sistema arcaico, falido, religioso, onde aquilo vai desmoronar, aquilo vai chegar ao fim, como chegou com Maomé. Quando chegou no fim da história, no fim da sua vida, o que ele disse: eu não sei qual o propósito da vida. Agora você imagina as pessoas seguindo a Maomé e ouvindo isso dos seus líderes, do seu líder. E as pessoas também que seguiam Confúcio e confiavam nas suas palavras, e na hora da morte ele disse: eu não sou o caminho. Então tem que haver alguém que é o caminho. Tem que haver alguém que é o caminho. E quando Buda estava morrendo, ele disse: procure a verdade. Olha só, procure a verdade. Um homem que pregou tanto a filosofia, pregou tanto ideologia, e as pessoas que estavam seguindo ele na hora da sua morte, eles viram que Buda falou: procura a verdade, porque tem que haver alguma verdade em algum lugar. A verdade existe em algum lugar. Eu já vi muitas pessoas dizer assim: mas nenhuma igreja prega a verdade, nenhum pastor prega a verdade, toda igreja prega coisas contrárias, não há igrejas verdadeiras. Sim, há um povo verdadeiro, há uma igreja verdadeira e há homens verdadeiros. Aí você me pergunta: qual que é a igreja mais verdadeira que existe? Qual que é a igreja verdadeira que existe? Eu te respondo agora que existe uma igreja verdadeira e você deve procurar. A igreja verdadeira é aquela igreja que está mais perto da Bíblia. Aquela igreja que está mais perto da palavra de Deus. Às vezes ela está tão distante da tua casa, e há tantas igrejas perto da tua casa, está perto da tua casa, mas está longe da Bíblia, está longe da palavra de Deus, porque eles não pregam a palavra de Deus.
eles não te ensinam a palavra de Deus. Então a igreja que está correta é aquela igreja que está mais próxima da palavra de Deus. Então é isso que nós temos que entender quando está escrito aqui: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Para que ninguém vos faça presa sua. Isso me faz lembrar de uma ilustração de uma rainha, e essa rainha, ela não era formosa, ela não tinha boa aparência, era uma rainha muito feia, né? Usando o termo popular, ela não era bonita, mas ela tinha muito preconceito por causa da não sua boa fisionomia. Ela tinha esses conceitos, e por isso ela não queria sair, se expor na rua, embora sendo uma rainha. Ela ficava mais camuflada, escondida, dentro de casa, com vergonha. Não queria assumir, porque as outras rainhas eram mais formosas que ela, eram mais bonitas do que ela. E aí, certo dia, um príncipe, né? Certo dia, um príncipe, ele olhou para aquela rainha que tinha aquele complexo de inferioridade, que tinha aquele complexo dentro dela, porque ela não era tão formosa assim. Ela se sentia muito cabisbaixa, renegada, rejeitada, e ela criou um complexo dentro dela. E o que ela fez? Ela se escondeu, ela vivia escondida, em depressão. E certa vez, um príncipe, um rei, ele teve uma brilhante ideia, ele teve uma ideia de mandar construir ou fazer um espelho mágico. E aquele espelho mágico, ele estava mostrando exatamente o contrário. As pessoas que eram feias, quando elas se olhavam naquele espelho mágico, elas se via bonita, elas se via atrativa, elas se via atraente, formosa. E aquele rei, ele mandou fazer aquele espelho e colocou na sua carruagem, e após fazê-lo, ele mandou de presente para aquela rainha que estava em depressão, estava com complexo de inferioridade, ela não queria se expor porque ela não tinha beleza. E quando aquele rei mandou aquele espelho mágico para ela, e foi entregado para ela ali, foi entregue para ela, e quando ela olha naquele espelho e ela se vê diante daquele espelho, ela deu um sorriso e ela viu pelo espelho mágico que ela não era o que ela pensava que era. Ela foi convencida, ela foi enganada, ela foi presa por aquele espelho, ela foi presa por aquelas consequências no momento. Então ela se viu bonita naquele espelho. E quando ela se viu bonita naquele espelho, ela começou a se exaltar, ela começou a se alegrar, e ela começou a pensar que ela era uma coisa, quando na realidade ela não era aquilo. Apenas um espelho mágico estava mostrando que ela era aquilo. E aquele rei, ele mandou fazer aquele espelho exatamente para alegrar, para mostrar para aquela rainha que ela não era feia. Mas isso aí, meus queridos irmãos e ouvintes, isso aí acontece nos nossos dias também. Acontece nos nossos dias. Nós sabemos que há muitas pessoas enganadas, bajulados, que são colocados diante do espelho mágico, de um evangelho que não é o evangelho original. Umas palavras que são palavras convincentes. Então nós temos que averiguar, estar preparado para nós sabermos o que nós somos. Nós somos um povo que precisamos da graça, da misericórdia de Deus. Nós somos um povo que não temos merecimento de nada. A Bíblia diz que nós éramos como cachorros, inimigos, somos como escória desse mundo, como lixo. Estávamos todos debaixo de maldição, de perdição, condenados ao inferno. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele enviou um evangelho para nos resgatar, para nos tirar do velho império do mal, para te dar saúde, para te dar vida, para te dar vitória e para te dar a unção do Espírito sobre a tua vida. Então nosso Deus, Ele é verdadeiro, por isso Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo, Ele é este caminho. Ele veio para tirar tudo aquilo que é errado, que é contrário, que é pecaminoso, e nos lavar com seu precioso sangue.
E aquela mulher, aquela rainha, ela estava vivendo um momento de engano. Ela estava vivendo um momento de mentira, porque ela estava se olhando naquele espelho mágico e aquele espelho mostrava que ela era bonita quando ela não era nada daquilo. E ela viveu um tempo enganada, viveu um bom tempo enganada, como muitos estão vivendo dentro das igrejas, das chamadas igrejas religiosas, enganados e sendo enganados. Por quê? Porque quando você vai para esse retrato original, quando você vai para essa palavra, você vê que não é isto, você às vezes está sendo enganado. Por isso que Jesus disse em São Mateus, capítulo 24, que se possível for, enganaria teus próprios escolhidos. Se possível for, enganaria teus próprios escolhidos. Porque nós vivemos nessa bajulação, gostamos de ser bajulados, não queremos que ninguém fale a verdade, não queremos que ninguém aponta nosso pecado, não queremos que ninguém aponta nossos erros. Então nós precisamos de entender essa mensagem, aliás, entender essa mensagem que eu estou falando aqui agora, essa experiência do espelho mágico. Que esse espelho mágico que aquele rei mandou para aquela rainha, ela era feia, mas o espelho mostrava que ela era bonita. Mas ela viveu um bom tempo, mas um dia, um outro rei, ele viu e sabia da situação daquela rainha. Ele sabia que aquela rainha estava sendo enganada porque ela não era bonita e ela estava apenas se olhando no espelho mágico e mostrando o contrário do que ela era. E aquele outro rei, é claro que é uma ilustração que nós estamos falando aqui, então aquele outro rei fez o contrário, ele falou assim, eu vou enviar um espelho real para aquela rainha, porque ela está muito exaltada, ela está muito convincente, ela está achando que ela é a rainha do pedaço, a dona do pedaço. E eu vou mostrar para ela a realidade que ela foi enganada por aquele primeiro rei. E o que fez aquele segundo rei? Aquele segundo rei, ele foi lá e mandou fabricar um espelho, não um espelho mágico, mas um espelho real. Um espelho que mostrava a realidade das coisas sem camuflagem. Então ele fez aquele espelho verdadeiro e enviou nas carruagens para aquela rainha, para que ela recebesse aquele espelho verdadeiro como presente. E quando ela pegou aquele espelho, já que ela tinha um espelho mágico em sua casa, que lhe mostrava que ela era bonita, mas aquele espelho que foi enviado pelo aquele segundo rei não era um espelho mágico, era um espelho real, que mostrava a realidade dos fatos e das coisas. E quando aquela rainha recebeu aquele espelho real, que ela se olhou naquele espelho real, o que ela fez? Ela viu a sua condição. Ela viu a sua viúva. Ela viu que ela não era formosa, ela estava sendo enganada. E o que ela fez? Ela quebrou aquele espelho. Ela quebrou aquele espelho com ódio. Ela quebrou, ela bateu e quebrou aquele espelho, porque aquele espelho era um espelho real, que tinha mostrado a realidade, mostrado para ela que tipo de mulher que ela era. E ela ficou com raiva, ela ficou com ódio, e ela passou a odiar aquele segundo rei, porque mandou o espelho real para ela. Agora, meu amado e querido irmão, às vezes você está vivendo essa história, às vezes está sendo enganado com o cargo de diácono, quando você não é diácono. As suas atitudes não estão de acordo. Às vezes você recebeu um cargo dentro da igreja, até de pastor, está com a gravatinha pregando o evangelho, um evangelho que não é o evangelho original, que mostra para as pessoas que as pessoas têm que haver mudança. Por isso que Jesus fala, pelos frutos se conhece a árvore. Você olha para a igreja e vê as mulheres todas de roupas imorais, os homens todos de roupas imorais, jogando bola, brincando dentro da igreja. Não há sinceridade. Um evangelho social, um clube social, uma igreja que não é igreja, é uma loja vendendo coisas dentro das instituições para arrecadar dinheiro. E você está no meio desse avalanche de engano, de espelho mágico. Mas o que é que Deus faz? Deus envia uma palavra. Deus envia um espelho verdadeiro. Deus mostra que a tua santa ceia está errada, porque você está tomando ceia com suco de uva, com pão fermentado de padaria, sem o lava-pés,
Você está vendo mulher pregadora como pastora, tudo isso é um espelho mágico, tudo isso é engano. Por isso você tem que voltar para a palavra. Por isso que Jesus disse, voltai ao primeiro amor. E esta palavra que eu estou pregando para você aqui, não é para te ofender, não é para te ferir, é para te ajudar, para que você abra os seus olhos e reconheça que você tem que ser preso, não pela denominação, não pelas doutrinas filosóficas, não pelos rudimentos do mundo, mas você tem que ser atraído pela palavra. Por isso que Jesus disse que todo seria atraído a ele. Nós temos que ser atraídos por Jesus pela palavra. E quando a palavra de Deus diz uma coisa, nós temos que ficar com aquilo que está escrito, e não com aquilo que manipularam as nossas mentes. Mas ainda há oportunidade. Deus está falando contigo. Por isso, diz a Bíblia aqui mais uma vez, tendes cuidados para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e gentileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento dos homens e não segundo a Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus abra teus olhos, que a graça e a misericórdia do Deus vivo seja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Amém.